Olá, meu nome é Turi, eu sou nutricionista e hoje eu quero te falar dos 5 principais erros das pessoas que fazem o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma técnica espetacular para acelerar o metabolismo e fazer o corpo queimar gordura, mas infelizmente existem muitas pessoas que estão fazendo ele da forma errada. E esses erros que eu vou te falar são os principais erros que fazem essas pessoas não conseguir os resultados que elas querem. Primeiro eu quero falar dessas pessoas que fazem o jejum intermitente como dieta única, ou seja, elas não fazem dieta, elas comem pão, comem um monte de carboidratos e outras porcarias, e aí ficam pulando refeições achando que isso vai fazer elas queimar gordura. Elas são enganadas pela balança, porque a balança desce e elas acham que estão emagrecendo gordura, mas na verdade elas não estão. Quando uma pessoa faz o jejum intermitente sem uma dieta de baixo carboidrato, ela perde músculo em vez de perder gordura. Isso, inclusive, já foi estudado e está comprovado com estudos científicos. Por isso que o jejum intermitente ele tem que ser usado com uma dieta de baixo carboidrato. A dieta de baixo carboidrato ela vai trocar o combustível do seu metabolismo do carboidrato para a gordura e o seu corpo já vai ficar programado para estar sempre queimando gordura. Então, quando você entrar no jejum intermitente, você vai continuar queimando gordura, diferente das pessoas que, por exemplo, vivem enchendo a cara de carboidrato, têm como combustível principal o carboidrato, e aí quando elas cortam e ficam pulando refeição, o corpo não vai na gordura, o corpo vai na massa magra, e aí a pessoa acaba perdendo músculo, que é o tecido mais valioso que nós temos, e por isso é um grande problema essas pessoas que estão fazendo o jejum intermitente da forma errada. Então, o primeiro ponto que você tem que prestar muita atenção é este: não faça o jejum intermitente sem estar fazendo uma dieta de baixo carboidrato, com acompanhamento, porque na low carb você vai encontrar aí na internet um monte de pessoas, por exemplo, anunciando dieta low carb, dieta cetogênica, dieta carnívora, mas muitas vezes essas pessoas estão ensinando a dieta errada, e não por maldade, mas por ignorância, porque elas não estudaram, não se aprofundaram, simplesmente pegaram alguma listinha da internet e estão querendo ficar famosinhas, vamos dizer assim, e aí estão divulgando aquilo. E muitas pessoas fazendo errado, não perdem peso, se perdem, perdem massa magra. Então preste atenção a esse primeiro ponto. Fazer o jejum é legal? É, mas não sozinho, não sem dieta. Vai fazer o jejum, primeiro faça a dieta low carb. E agora nós vamos então para o segundo ponto, que é muito importante. Quando você vai fazer o jejum? Digamos que você então recebeu essa informação que eu dei agora, beleza, então ok, eu vou fazer a dieta low carb e vou fazer o jejum. E aí você já começa junto. Esse também é um grande erro, porque a grande maioria das pessoas que já começa o jejum junto com a dieta não consegue manter nenhum dos dois, porque é muita restrição. É melhor você primeiro começar a dieta, né, deixar o seu corpo se acostumar a queimar gordura como energia, e aí sim você começar o jejum intermitente, porque senão o excesso de restrição gera compulsão. Na minha low carb, agora sim, eu estou falando da nova low carb, que é a low carb que eu trabalho, você pode comer à vontade os alimentos low carb. Eu sei que tem gente por aí que trabalha com low carb, que não libera, eu libero, porque eu tenho uma estratégia que faz o corpo queimar gordura mesmo a pessoa comendo à vontade, tá? Que são os suplementos de ativação metabólica. Então, na minha low carb, eu sempre peço para os pacientes, começa a primeira dieta, se adapta a essa dieta, que é uma dieta liberada, é uma dieta com centenas de alimentos deliciosos que você pode comer à vontade. Aí depois, você, se for necessário também, isso é importante, o jejum não é obrigatório. Aí sim, depois, você vai começar o jejum intermitente na hora certa e vai conseguir ter bons resultados, ok? Então esse é o segundo ponto. Não começa logo com a dieta. Começa primeiro a dieta, né, de preferência uma low carb adaptada para o seu metabolismo, que é a nova low carb 2.0 que eu estou trabalhando agora. Eu individualizo a dieta low carb para o metabolismo do paciente, os melhores alimentos low carb para fazer ele emagrecer. E aí sim, se for necessário, a gente entra com jejum intermitente. Vamos então para o terceiro ponto, o terceiro erro muito comum que as pessoas fazem no jejum intermitente, é elas quererem fazer o jejum enquanto estão com fome. Isso é muito errado. Se você está sentindo fome durante o jejum, não é para você fazer o jejum, é para você comer. Nós temos que seguir os estímulos fisiológicos do nosso organismo. Por isso que a minha low carb é liberada, para a pessoa comer à vontade e estar sempre saciada. Veja bem, uma pessoa sempre saciada, o risco dela sair da dieta é muito menor, porque se ela está com fome e vê um alimento que não é da dieta, vai juntar a fome com a vontade de comer, e aí ela vai acabar saindo da dieta.
E se ela tiver então em jejum, pior ainda, imagina o tamanho da restrição que o cérebro vai receber sem poder comer nada e ainda estando com fome. Então você começar o jejum, por exemplo, vai fazer um jejum de pular o jantar ou de pular o café da manhã, e você ficar com fome durante o jejum, enchendo a cara d'água, enchendo a cara de chá, você está errado. Não está na hora ainda de você fazer o jejum. Faça a dieta, espere você regular o seu centro da fome, porque a minha low carb, ela regula o centro da saciedade, para a pessoa poder se manter saciada, e aí sim, quando for necessário, se ela quiser, ela pode começar um jejum intermitente com segurança, sem risco de perder massa magra e sem risco de ter uma compulsão de rebote por excesso de restrição. Vamos agora então para o quarto ponto, e esse quarto ponto, gente, eu tenho pego muitos pacientes com esse problema, já chegam para mim fazendo jejuns de 30 horas, fazendo jejuns malucos aí que eles acham na internet. Cuidado com o excesso de horas de jejum. Cuidado. Né? Então tem um protocolo mais famoso que tem, é o 16 horas, 8, né? 16 por 8. Você faz jejum 16, come durante naquelas janelas de 8 horas. E aí esse protocolo é seguro, você pode fazer ele todos os dias sem problemas, claro, dentro de todas essas questões que eu já expliquei aqui. Agora, vai fazer 24 horas, por exemplo, mais de uma vez na semana, vai fazer mais de 24 horas, 30 horas, 70 horas, isso é maluquice para perder músculo e deixar o seu metabolismo lento. Olha só que triste que é quando a pessoa fica 3, 4 dias sem comer, aí perde um monte de peso na balança, aí acha que está abalando, aí posta na internet, aí um monte de gente vê, aí vai fazer a mesma maluquice, todo mundo perdendo músculo e deixando o metabolismo ainda mais lento, porque o organismo vai entrar em modo de restrição, achando que não tem alimento, e quando entrar o alimento, ele vai guardar correndo. Então não exagere, né? Tudo em exagero não faz bem, ok? Então o jejum intermitente tem que ser feito da forma correta, na hora correta e na quantidade correta. Isso é muito importante, tem muitas pessoas errando isso. E tem pessoas que têm um erro que é o quinto erro, que é um erro meio bobo, mas acontece de vez em quando, que é as pessoas me perguntam assim: o que comer durante o jejum? Gente, durante o jejum você não pode comer nada, tá? É jejum, jejum é jejum, é não comer. Então você não pode comer nada durante o jejum. Ah, mas eu só comi castanha, eu comi óleo de coco. Claro que existem alimentos que a gente pode usar para ajudar numa adaptação do jejum, assim como existem alguns chás. Mas o ideal seria você fazer um jejum apenas bebendo água. Deixar o seu organismo fazer todo o trabalho. Agora, claro, se beber um chá específico vai te ajudar, use o chá, é melhor do que não fazer. Agora, alimento em si, só mesmo se não tiver outro jeito, se você precisar mesmo do jejum para algum motivo específico de saúde. Porque o ideal é você já fazer o jejum quando você não estiver mais com fome, e aí você não vai precisar comer durante o jejum. Tá? Então esses são 5 erros, mas tem uma questão muito importante do jejum que eu quero te explicar. Existem os melhores horários para cada metabolismo. Então tem pessoas, por exemplo, que elas vão se beneficiar mais de um jejum de pular o café da manhã, enquanto outras vão se beneficiar mais de um jejum de pular o jantar. Eles têm estímulos diferentes no metabolismo. Então o jejum de pular o café da manhã, ele vai ter um efeito mais forte na insulina, enquanto o jejum de pular o jantar, ele vai ter um efeito mais forte no GH. Então são estímulos diferentes que vão variar de acordo com o metabolismo de cada paciente. E isso eu converso e exploro para poder descobrir qual é o melhor jejum para cada paciente meu que quer fazer o jejum. Outra coisa importante, nem todas as pessoas precisam fazer jejum. Tá? Na verdade, 90% dos meus pacientes não fazem o jejum. O jejum é só para quem quer fazer, porque eu tenho diversos suplementos para acelerar o metabolismo, não tem necessidade do jejum. Mas quem quer fazer na hora certa, no momento, número de horas, eu ensino, eu explico, eu dou todo o protocolo, eu passo o melhor horário, qual a melhor refeição para pular, para você ter o melhor resultado possível com o jejum intermitente, que é sim uma técnica espetacular quando feita da forma correta. Quer conhecer meu trabalho? Acesse o meu site, tá? É o dietalowcarb.org. Você pode entrar também pelo drturisoza.com. Ele vai encaminhar, agora eu estou utilizando esse endereço, que é o meu endereço mais antigo, onde tudo começou, eu estou voltando para o começo. Tá? Então se você entrar lá, dietalowcarb.org, você vai entrar no meu site e lá você vai ter informações sobre o meu atendimento, informações sobre a nova Low Carb 2.0, que é essa forma individualizada que eu trabalho com low carb, com jejum e com suplementação, e que eu tenho tido ótimos resultados no meu consultório. Entra lá no meu site que eu te espero lá.